you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Amém! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a este culto de adoração ao nosso grande Deus. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional em Moçambique. Somos um grupo de pessoas falhas, mas dedicadas ao ensino e à prática da Palavra de Deus. E hoje nós teremos um culto muito especial. Este culto que vai ser dirigido pelo Ministério da Benevolência. Este ministério que serve para ajudar as pessoas dentro, assim como fora da igreja. E para começarmos este culto, vamos a Deus de oração. Santo Deus, Santo Pai, Criador dos céus, da terra e tudo que nele existe. Pai, Tu que és o Alfa, és o Ômega, és o princípio e o fim de todas as coisas. Viemos neste momento, ó Pai, em primeiro lugar, agradecer, ó Pai, por este tempo, Pai. Agradecer, ó Pai, por tornar possível, ó Pai, que nós possamos hoje estar reunidos, ó Pai, estar unidos, ó Pai, por meio eletrônico, ó Pai, por meio online, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por permitir, ó Pai, que a igreja tenha recursos e que a pessoa, ó Pai, que está a ouvir esta oração neste momento, Pai, também tenha recursos suficientes, ó Pai, para poder, ó Pai, assistir a este culto. Pai, queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja com cada uma das pessoas, ó Pai, que vai acompanhar este culto, ó Pai. E também, ó Pai, pedir que o Senhor esteja com cada pessoa que vai preparar este culto, ó Pai. Esteja, ó Pai, com as canções, ó Pai. Esteja, ó Pai, com todos os serviços que vamos aqui ter. Com a mensagem, ó Pai. Com todos os outros serviços, ó Pai. Com as pessoas da produção, com todos, ó Pai. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa direcionar este culto, ó Pai, de modo, ó Pai, que este culto possa produzir, ó Pai, transformações em nossas vidas, ó Pai. Este culto, ó Pai, seja um culto, ó Pai, em que depois de termos este culto, ó Pai, possamos ser transformados, ó Pai, por meio da Sua palavra. Quero pedir, ó Pai, que encha, ó Pai, todos, ó Pai, do Seu Santo Espírito, ó Pai, de modo, ó Pai, que esta mensagem faça o seu devido efeito. Queremos entregar este tempo tudo em Suas mãos, em nome do Seu Santo Filho amado Jesus Cristo. Amém. Hey,
Bom dia, irmãos em Cristo. Este é o momento da Santa Ceia, momento este em que nós celebramos a morte, a sepultura, assim como a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E para prosseguirmos, quero convidar a todos a irmos a Deus em oração. Oremos. Santo, soberano és tu, Senhor, Deus amado, Deus eterno. Vós que estáis sentado no mais alto trono, o Senhor que é todo-poderoso e cujo poder não faz parceria com ninguém. Te agradecemos, Senhor Deus Pai Santo, pela renovação, Senhor Deus Pai Santo, de fôlego em nós, Senhor Deus Pai Santo, no dia de hoje. Te agradecemos igualmente, Senhor Deus Pai Santo, por participarmos, Senhor Deus Pai Santo, de memorial, Senhor Deus Pai Santo, da morte de Cristo. Morte esta, Senhor Deus Pai Santo, que nos deu a vida, Senhor. Te rogamos, Senhor, que o Senhor Deus Pai Santo possa estar comigo, Senhor Deus Pai Santo, nesta mensagem, Senhor. Que o Senhor Deus Pai Santo possa me usar, Senhor. Usa-me, Senhor Deus Pai Santo, com o seu Santo Espírito, meu Pai. Que te pedimos, Senhor Deus Pai Santo, que esta mensagem possa ter, Senhor Deus Pai Santo, um teor transformador, Senhor. Para mim, também para aqueles que me ouvem, Pai. Eu oro e entrego tudo nas tuas santas e poderosas mãos, hoje e todo sempre, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém? De referir que um dos principais componentes da Páscoa, que está descrito no livro de Êxodo, é de Deus avisar a todos que os seus primogênitos estariam prestes a morrer, tanto dos homens quanto dos animais, e que eles deviam se proteger colocando um sangue nos postes ou então na porta, e que esse sangue devia ser um sangue de um cordeiro sem mancha. Dali Deus ordenou que anualmente esse povo, ou seu povo, celebrasse a Páscoa, e que isso lhes seria de sinal de poder e libertação. E depois desse evento, ficou escrito que todos os primogênitos passariam a lhe pertencer, ou seja, pertenciam a Deus. E Deus estava a levar isso tão a sério que fez disso uma lei. Ele estipulou que todos tinham que redimir os seus primogênitos, ou seja, comprar de volta com 5 moedas, nesse caso daquela época. Este era um preço fixo e que todos tinham que pagar este valor. Não havia exceção. E isso é o que nós chamamos de redenção, que é comprar de volta. Ou seja, tomar novamente aquilo que antes fora seu.
O Novo Testamento dá-nos uma dimensão espiritual, visto que este foi um acontecimento físico, mas o Novo Testamento dá-nos uma dimensão espiritual deste todo evento. Nós podemos ver isso no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, onde rapidamente lemos: A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 29, vai mais longe dizendo: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Olhando para esta passagem, nós podemos ver que quando nos tornamos cristãos, nós nos tornamos como o Filho. E no que diz respeito a Deus, nós nos tornamos como primogênitos. E o que exatamente isso significa? Significa dizer que nós passamos a ser herdeiros. Nós passamos a herdar a terra no reino dos céus. Lembram quando Jesus Cristo dizia que ele iria primeiro para preparar-nos um lugar? Irmãos, a morte de Cristo nos trouxe tão perto de Deus. Deus pagou o preço fixo para que nós nos reconciliássemos com Ele, para que nós pudéssemos conectar-nos com Ele no fresco da noite. Meus irmãos, o sangue que foi derramado naquela cruz é um sangue que nos dá a garantia da salvação e da vida eterna. Isso é o plano de Deus desde a fundação do mundo. Portanto, irmãos, nesta manhã em que nós tomamos do corpo e do sangue de Cristo, nós devemos nos lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez, especialmente para que nós pudéssemos ser redimidos. Portanto, irmão, não podemos negligenciar o sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez e o plano que Deus também aplicou para que nós pudéssemos ser redimidos. Por isso, se você ainda não tem um relacionamento com Deus, se você ainda não nasceu de novo, importa que conheça Deus, importa que estude a Bíblia. E se você já está nesta caminhada, por favor, veja como está andando, examine-se. E se não está caminhando, procure, enquanto é tempo, confessar os seus pecados. Converse com o irmão, abra o seu coração, pois não sabemos o dia em que Deus poderá bater à nossa porta. Muito obrigado. Esta foi a mensagem de compartilhamento de hoje para a mensagem da ceia. E para terminar, quero convidar a todos para irmos a Deus em oração. Oremos. Santíssimo Senhor, Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Senhor Deus Pai poderoso, por Senhor Deus Pai Santo olhar para a nossa condição pecaminosa, Senhor Deus Pai Santo, em que não teríamos como sair por nós próprios, Senhor. Não teríamos, Senhor Deus Pai Santo, como apalparmos, Senhor Deus Pai Santo, até chegar a Ti, Senhor Deus Pai Santo, sem a Tua luz. Te agradecemos, Senhor Deus Pai Santo, por enviar o Seu Filho unigênito, o primogênito de todos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus Pai Santo, por verter, Senhor Deus Pai Santo, o sangue de um cordeiro imaculado por todos nós, Senhor. Pai amado, Pai eterno, te rogamos, Senhor, que o Senhor Deus Pai Santo nos ajude a enxergar, Senhor Deus Pai Santo, o caminho, Senhor. A podermos, Senhor Deus Pai Santo, despirmos-nos, Senhor Deus Pai Santo, completamente do velho homem, Senhor. Trabalhe, Senhor Deus Pai Santo, o nosso coração, Senhor Deus Pai Santo. Te rogamos, Santíssimo Senhor, que Teu Santo Espírito possa nos guardar, nos guiar, Senhor Deus Pai Santo, hoje e todo sempre, para que a cada dia nos examinemos e estejamos plenamente preparados
para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos e entregamos tudo nas tuas santas e poderosas mãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, o primogênito de entre todos, o nosso irmão. Amém. Muito obrigado e continuação de um ótimo culto. Agradecido. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Saudações, amada Igreja, representando o Ministério da Benevolência, vim apresentar as atividades que este Ministério tem desenvolvido. O Ministério da Benevolência é responsável por coordenar as atividades de apoio aos necessitados dentro e fora da Igreja. Este Ministério é composto atualmente por 7 irmãos e, trabalhando conjuntamente com os líderes dos grupos de família, tem sido possível fazer a identificação e apoio dos irmãos necessitados. Trabalhando em parceria com a Mosvou, tem sido possível prestar assistência aos necessitados fora da Igreja. Agora passo a apresentar as atividades do Ministério de Benevolência do mês de julho ao mês de outubro deste ano. Uma das atividades desenvolvidas é a provisão de cestas básicas. Desde o princípio do ano, o Ministério de Benevolência prestou assistência de forma contínua a 8 famílias das 3 zonas, Zona Norte, Centro e Sul. De referir que apenas recebem cestas básicas aquelas famílias cujos respectivos grupos de família não conseguem suprir as suas necessidades. A outra atividade é a assistência em caso de perda de entes queridos. Algumas famílias foram apoiadas em valores monetários a quanto da perda dos seus entes queridos. Esta é uma forma da Igreja apoiar os irmãos num momento tão sensível e doloroso. Outras atividades que o Ministério de Benevolência tem desenvolvido são as campanhas de angariação de fundos. A Igreja promoveu, de julho a outubro, 2 campanhas de angariação de fundos em que recebeu produtos alimentares, vestuário para as vítimas do conflito armado em Cabo Delgado e para as vítimas do ciclone Heloíse na província de Sofala. É de louvar o envolvimento de toda a Igreja nestas 2 campanhas. Acreditamos que tudo foi arrecadado, proporcionou alívio a muitas famílias. De referir que o que foi arrecadado foi encaminhado às vítimas através do INGC. Um dos objetivos deste Ministério é de orientar e encorajar os irmãos na busca do seu autossustento e para tal foi realizado o Fórum de Empreendedorismo, que teve o objetivo de capacitar e fornecer ferramentas aos irmãos
por empreendedorismo, através do estabelecimento de negócios de geração de rendimentos. O Ministério de Benevolência gostaria de aproveitar este momento para agradecer por todas as contribuições que a Igreja tem feito, pois sem as mesmas não seria possível prestar assistência. Pedimos que os irmãos continuem a olhar para a causa do necessitado como sua causa, para que possamos prover alívio a quem necessite. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. A Sandra já partilhou um pouco daquilo que foram as nossas atividades como ministério, como igreja neste semestre. Tivemos a oportunidade de fazê-lo também no primeiro semestre e agradecer à igreja por todo o apoio que tem dado a este ministério. Na verdade, este apoio tem sido para os demais irmãos em necessidade. Vamos orar para iniciarmos a segunda parte desse nosso culto, o sermão do dia. Oremos. Deus eterno, muito obrigado pelo privilégio e o dom da vida. Muito obrigado pelo seu grande amor com que o Senhor tem nos amado. O Senhor tem nos reunido de lugares distantes, desconhecidos, onde cada um de nós andava seguindo o seu próprio caminho, sua própria sabedoria. O Senhor nos trouxe para a sabedoria, Pai Santo, verdadeira. Não segundo o curso deste mundo, mas a sabedoria que vem de Ti. Pois o Senhor conhece o que é melhor para cada um de nós. Minha oração é que o Senhor entre em nossas casas nesse momento, esteja com cada um de nós, edificando-nos para podermos igualar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a Tua vontade para nós é esta exatamente. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. No domingo passado, se lembram, tivemos um culto especial, fantástico, com mensagem encorajadora. O nosso irmão Noah esteve a falar sobre o dia do Senhor. Esteve a advertir, a encorajar a igreja para se posicionar de forma positiva diante das grandes revelações, das profecias sobre a vinda do Senhor. Me lembro que estivemos a falar, o nosso culto foi em termo ao redor da escritura do livro de Pedro, onde encorajava-nos a podermos trabalhar, para podermos nos esforçar, para que Cristo, quando vier, pudesse nos encontrar em paz, imaculados e santos. Hoje, como já previamente havia dito, é um culto especial acerca de benevolência. Este é um tema com o qual gostávamos que todos nós tivéssemos os nossos corações inundados de benevolência. Por isso, vamos falar hoje acerca de benevolência. Vamos passar pelo menos por duas escrituras para podermos abordar o assunto de benevolência.
e encorajar os irmãos a serem vigilantes na necessidade essenciais uns dos outros e agirmos para que não haja entre nós, irmãos ou crentes, que passem fome ou nudez. Então, vamos começar com a nossa primeira escritura, Mateus 25, versículo 31 a 46. Peço a vossa atenção, uma leitura relativamente longa, mas vale a pena ver. Diz a Bíblia, no versículo 31 de Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas, te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos, e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, algum dos meus irmãos menores, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Nós vimos na semana passada que a nossa conduta em muito contribui para a nossa salvação. A nossa forma de estar, fugir do pecado, em muito contribui também a nossa salvação. Nessa passagem do livro de Mateus 31, 46, o primeiro ponto que gostava de conversar com os irmãos é que primeiro percebermos que seremos responsáveis não só por nossa própria conduta, mas pela maneira como nós lidamos com a necessidade das outras pessoas. Nós vimos aqui que Jesus Cristo irá usar certa medida para separar as pessoas. E esta medida será a forma como nós reagimos diante das necessidades das pessoas. E nós precisamos pensar como é que nós temos contribuído para aliviar a necessidade das pessoas. Será que nós temos feito o nosso melhor? Será que nós temos feito aquilo que Deus espera que a gente faça como discípulo? Uma pergunta para cada um de nós. Será que já paramos para pensar se a oferta que nós temos dado tem sido suficiente para ajudar aqueles que necessitam dentro da igreja e não só? Se nunca fizemos esta questão, será que há possibilidade de nós estarmos a dar as nossas ofertas com avareza? A avareza é contrário à generosidade.
temos que perceber estas coisas. Nós podemos fazer a nossa oferta, mas com avareza. E quem dá com avareza nunca é generoso nas suas ofertas. A avareza é um pecado contra a divina providência e contra o amor ao próximo. O mais engraçado é que uma pessoa que é avarenta nunca percebe que é avarenta. Primeiro, é um pecado contra a divina providência porque uma pessoa avarenta desconfia que tudo que tem pode acabar em um instante ou pode sumir em qualquer momento. Daí ele não acredita e desconfia que Deus não lhe irá prover as suas necessidades. Hoje, algumas pessoas, ainda aqui dentro da igreja, podem enaltecer a avareza como sendo uma precaução, sensatez. Alguns, de forma errada, ainda asseguram-se no livro de Provérbios 21:20, que diz que na casa do sensato há azeite em abundância, mas na casa do insensato ele consome tudo e não resta nada. Nós temos que perceber muito bem as abordagens. Olhemos então para aquele exemplo que o Senhor Jesus Cristo deu. Jesus falou acerca de um certo homem que produziu muito. Ele tinha celeiros e por causa da grande colheita que teve que demolir os celeiros que tinha para construir outros maiores. E assim o fez. E ele agradou-se por ter construído grandes celeiros e ter tido uma grande produção. O que este homem fez de mal? Podemos pensar nisto. Por que ele foi tido como insensato? Será que ele não fez bem em trabalhar? Será que ele não fez bem em armazenar a sua produção? Devia ele deixar a sua produção sem local para armazenar? Será que ele não podia se alegrar pelo fato de ter tido grande produção? O que ele fez de errado? Que coisa é esta que, se ele tivesse feito, teria mudado toda a história que Jesus contou? Que coisa seria esta? Nós, às vezes, também agimos como este homem, por causa da avareza, e enaltecemos como sendo uma precaução e deixamos de pensar nos próximos e ignoramos a necessidade do nosso irmão próximo. Por isso que a avareza também é inimiga do amor ao próximo. Uma pessoa avarenta desenvolve dureza de coração e não consegue encontrar felicidade no ato de dar com generosidade. Uma pessoa avarenta sempre tem a sensação de estar a perder quando faz a sua oferta a alguém. Ou sempre vai desenvolver algum motivo que lhe impede de ser sensível com a necessidade do seu próximo. Nós temos que pensar se não temos sido avarentos na nossa forma de dar. O avarento sempre justifica. Ele dificilmente reconhece que é avarento. Aos seus atos, ele sempre encontra uma justificação. Muitas das vezes, apela à prudência ou sensatez dos seus atos. Em outros momentos, privam-se a si mesmo e também aos próximos das necessidades essenciais. Nós vimos aqui no livro de Mateus 21, Jesus Cristo a contar esta parábola de pessoas que deram para aliviar de fato a necessidade. Quando alguém dá com avareza, ele não calcula se de fato o que está a dar
vai suprir ou não necessidade da pessoa. Pode dar por hábito. Pode dar para sentir-se bem com ele mesmo, não para aliviar a necessidade dos outros. O segundo ponto nessa escritura que gostava de abordar é perceber que a base do julgamento que Deus trará, que o Senhor Jesus Cristo trará, será o amor demonstrado ao povo de Deus. Devemos perceber que o amor demonstrado através da generosidade ao povo de Deus será a base de julgamento. Portanto, a forma como usamos os bens desta terra será-nos questionada. Nisto eu gostava de sublinhar a questão. O povo de Deus. A Bíblia e Jesus Cristo aponta em benefício de um povo especial. Podemos dizer que nesta abordagem que Jesus traz, os meus irmãos, Jesus diz que sempre que vocês fizeram isto a um desses meus irmãos, a mim você fazia. Portanto, podemos perguntar quem são estes irmãos de Jesus Cristo? Então, se nós olharmos para a genealogia, percebemos, portanto, que naquele momento podemos dizer aos judeus que, pela origem, eram irmãos do Senhor Jesus Cristo. Então, podemos dizer aqueles que faziam ou fazem bem aos judeus teriam recompensa de judeus. Mas também nós percebemos Jesus Cristo quando clarifica esses aspectos com a nova aliança. Ele diz: quem são meus irmãos? Meu pai, minha mãe, filhos e filhas. Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Portanto, Jesus Cristo coloca-nos e direciona-nos para que possamos ter maior atenção para com aqueles que são discípulos, aqueles que são crentes. Devemos prestar maior atenção para com que aqueles que são de dentro. Seria de fato muito estranho que um pai pudesse se preocupar mais com os vizinhos e deixar os filhos passar fome. Seria muito estranho que um pai pudesse ir organizar a casa dos vizinhos enquanto deixava a sua casa mal organizada. Portanto, os dos dentro têm prioridade. Jesus Cristo fala: um desses meus irmãos. Então nós temos que prestar maior atenção aos irmãos. Não encontremos justificações para não ajudar os nossos irmãos na fé. Alguns podem sentir-se bem pelo fato de se ver a fazer ajuda aos de fora. Não sou contra isto, mas gostava de encorajar os irmãos a olhar em primeiro lugar aqueles que são da fé. Porque é isso que Jesus Cristo nos mostra aqui. Ele fala a um desses meus irmãos. Então, quem são os nossos irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Temos que prestar atenção a estes. Esta é a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que entre nós hajam pessoas que passem fome. Não podemos permitir que entre nós hajam pessoas que passem nudez. Necessidades essenciais não sejam supridas por causa das nossas justificações. Então, precisamos perceber estas coisas. O terceiro ponto nessa escritura é perceber que devemos viver alerta às necessidades dos outros. Quando Jesus Cristo diz: viram-me com fome, viram-me forasteiro, tinha sede, isto quer dizer que estas pessoas estavam alertas. Eles perceberam que os outros tinham necessidades e eles voluntariaram-se em suprir estas necessidades. Temos que perceber que tudo isto deve impactar de certa forma nas nossas vidas. O facto de nós percebermos que uma das bases de julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo
será o amor com o qual nós demonstramos aos nossos irmãos, principalmente os irmãos na fé, não só. Isto deve causar um impacto nas nossas vidas. Deve trazer uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir entre nós. Eu tenho que perceber que eu vou ser julgado pela forma que eu tratei os outros em Cristo nas suas necessidades. Então, não é simplesmente também apenas a forma como eu lidei com os meus problemas, mas também a forma como eu encarei os problemas dos outros. Então, eu tenho que perceber que tudo isso deve trazer um impacto diferente na minha vida, na minha comunhão como igreja. Neste caso, nós temos que viver alerta às necessidades dos outros. Uma pessoa alerta, segundo o dicionário, eu tive cuidado de ver o dicionário, uma pessoa alerta é uma pessoa que é vigilante, atento ou sentinela. Imaginemos, portanto, alguém que é um vigilante. É alguém que está em plantão, sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor. Não é? Imagine nós nessa circunstância diante dos nossos irmãos na igreja em relação às suas necessidades. Cada um no seu grupo de família atento à forma como cada um está vivendo. Cada um na sua família atenta às necessidades de cada um. Imagine como nós estaríamos preparados para ajudar um ao outro. Uma pessoa que é vigilante é uma pessoa, é só imaginar, se nós estivermos à procura de alguém que tem uma blusa vermelha, nós estaremos atentos a essas marcas e conseguimos prontamente identificar quem assim está trajado. De igual forma, se nós estivermos atentos a quem estiver a passar a necessidade, nós vamos perceber que aquele passa fome, que aquele está a passar dificuldades básicas. Então, Jesus nos chama a estarmos atentos às necessidades dos outros. Tanto na nossa família nuclear, no nosso grupo de família, na nossa região, na nossa igreja, com o nosso próximo de uma forma resumida. Neste caso, estarmos atentos, sermos vigilantes às necessidades uns dos outros. Gostava de lembrar uma história que já vimos, não vamos lá na escritura, mas percebemos como alguém que esteve atento conseguiu alcançar a salvação. Nós, quando vamos lá no livro de Gênesis e lemos a história de Ló, nós percebemos algo espetacular nele. Ele vivia numa cidade em confusão, Sodoma e Gomorra. Diz a Bíblia que anjos foram para aquela cidade. Ló conseguiu acolher aqueles homens. Como é que Ló conseguiu identificar que aqueles eram estrangeiros? Podemos perguntar isto. Como é que Ló conseguiu oferecer comida, um teto para passarem a noite? Podemos perguntar estas coisas. Como ele faria toda aquela ação de benevolência se ele não estivesse atento a perceber que aqueles são estrangeiros, aqueles podem estar a precisar de abrigo, aqueles podem estar a precisar de teto. Ló encontrou salvação. Diz a Bíblia, alguns receberam anjos na sua casa por causa da sua benevolência. Então, nós também somos chamados a estar atentos no nosso grupo. Estamos atentos
no nosso grupo de família, na nossa igreja. Porque cada gesto que a gente for a fazer para cada um desses pequenos, dos nossos irmãos, a Bíblia diz que é para Jesus que nós fazemos. Para terminar, vamos ler o livro de 1 João 3, capítulo 3, versículos 17 e 18. 1 João 3, 17 e 18. Diz a Bíblia: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém. Eu podia não acrescentar nada a estas palavras, mas simplesmente gostava de dizer que a forma como nós usamos os recursos deste mundo dado por Deus demonstra o nosso amor pelos irmãos e, portanto, a nossa semelhança com Deus. O nosso amor não pode ser em palavras apenas, mas em ação. É o que a Bíblia diz. Segundo o dicionário, ação é o ato ou efeito de agir, movimento ou atividade para obter determinado resultado. E neste caso de benevolência, o resultado é que ninguém entre os discípulos passe fome ou nudez ou qualquer outra necessidade essencial. E para isso nós precisamos agir. Nós precisamos estar atentos e nós precisamos agir. Nós precisamos de dar com generosidade e não com avareza, porque disso depende a nossa salvação. Amém? Um bom domingo a todos. Esta era a mensagem de encorajamento que eu trazia para cada um dos nossos irmãos. Que Deus vos abençoe e habite ricamente o Espírito Santo em vossas casas. Amém. Vamos orar para terminar o nosso culto. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia. Pai eterno, por favor, ajudem-nos, Deus, a fugir do pecado da avareza. Por favor, Deus Pai Santo, ajude-nos a estar atentos diante dos nossos irmãos, das suas necessidades. Por favor, ajude-nos, Senhor, a agir diante dessas necessidades. Deus eterno, por favor, capacita-nos, Senhor, para esta obra. Hoje a nossa salvação também depende da forma como nós lidamos com os desafios, os problemas do nosso próximo. Por favor, Deus Pai, aumenta a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Eu deixo tudo nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.